Olá a todos. Nessa aula nós vamos entender sobre séries de Taylor e Maclaurin. Uma série de Taylor e Maclaurin, ela é uma representação de uma função por uma série de potências. Uma série de potências, no caso um polinômio de grau n. Essa ferramenta matemática ela é muito útil para a resolução de problemas em física, na engenharia, economia e áreas afins. Como a gente vai representar uma função por um polinômio de grau n, então vamos escrever qual é a forma do polinômio de grau n, que é a forma que a gente vai representar a nossa função. Então, um polinômio de grau n, uma função polinomial, é representada por f de x, que é igual a c0, que é seus coeficientes, que nós vamos determinar posteriormente, x1 igual a x menos a, mais c2, que multiplica x menos a ao quadrado, mais C3 multiplica x menos a ao cubo, mais C4 que multiplica x menos a elevado a 4, mais reticência, aqui até o infinito. Para a gente saber a forma desse polinômio, a gente precisa saber quem são esses coeficientes de cada termo aqui de potência. Ou seja, para a gente obter os coeficientes, primeiro, de cara a gente obtém o coeficiente C0, fazendo x igual a A. Então, f de A é igual a C0. Quando eu substituo o A, ou quando eu substituo x por A, todos esses termos aqui, x menos A, vão ser igual a zero. Então, o único termo que não vai desaparecer é o primeiro termo aqui da nossa função. Para obter o segundo termo, derivamos aqui a nossa função, f' de x. A derivada do primeiro termo, como é constante, ela é igual a zero, restando aqui derivada do segundo termo, que aqui é x menos a, a derivada de c1x é c1, a derivada de c1 vezes menos a, como os dois termos são constantes, o produto também é constante, e a derivada deles é zero. Mas, o mesmo vale para os outros, eu fico com 2c2 x menos a, mais 3c3 x menos a ao quadrado, mais 4c4 x menos a ao cubo, e por aí vai. De novo, f' no ponto de abscissa x igual a A é igual a C1, apenas C1, uma vez que todos os termos têm dependência de x menos a. Quando eu substituo o x aqui, todos os termos vão a zero. Então achamos nosso coeficiente C1. Derivo de novo a nossa função, f' de x. Isso aqui é igual a, derivando esse primeiro termo, dá zero. Derivando aqui o segundo, 2c2, mais 3 vezes 2, c3, x menos a, mais 4 vezes 3, c4, x menos a, e etc. f2' de A é igual a 2c2. Derivo de novo. f de 3, eu vou destacar aqui onde eu aplico as derivadas, aqui, aqui e aqui. f' de x, f3' de x, derivada terceira, eu fico com 3 vezes 2 vezes, que tem um 1 aqui, então fica 3 vezes 2 vezes 1, C3, mais 4 vezes 3. Aqui, como era
Quando eu derivo esse segundo termo, aqui eu desço 3 e para cá fica um 2 aqui. Eu esqueci de colocar o 2 aqui nesse termo aqui. Então, 3 vezes 2, C4, x menos A. Mais reticência. Então, F 3 linhas de A é apenas 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial, C3. Aqui, deixa eu afastar aqui, isso aqui é 2 fatorial, C2. Se eu derivar n vezes, percebe que esse fatorial vai aparecendo aqui em cada termo, cada vez que eu derivo. Então, na derivada enésima, na derivada de ordem n, eu vou ter aplicado no ponto de abscissa x igual a a, então eu tenho n fatorial que multiplica o enésimo termo, o enésimo coeficiente. Logo, eu já de cara eu já descubro quem são meus coeficientes, uma expressão geral para os meus coeficientes, que é a enésima derivada da função n em a dividido por n fatorial. Pronto, achamos o nosso, levando em consideração que n fatorial, aliás, que 0 fatorial é igual a 1, já que esse aqui é para todo n maior que 0, maior ou igual a 0, então isso aqui também contempla o 0 fatorial, e 0 fatorial por definição ele tem que ser 1, e que f, a derivada de ordem 0 em a, ela é a minha função em a, ou seja, a derivada de ordem 0 é quando não deriva a função. Ok, então se a nossa função ela tiver uma representação em série de potências em a, ou seja, se f de x ela for na forma de um somatório n igual a 0 até infinito dos meus coeficientes Cn, x menos a elevado a n. Se eu expandir esse somatório aqui, eu chego nessa minha primeira expressão. Então, os coeficientes são dados por essa fórmulazinha aqui de cima. Se eu substituir ela aqui no meu somatório, eu vou ter o somatório de n igual a 0 até infinito da derivada de ordem n aplicada em a, n fatorial, x elevado a n. Ou seja, abrindo esse somatório aqui, quando n igual a 0, a derivada de ordem 0, que é a minha função aplicada em a, 0 fatorial por definição é 1, e x elevado a 0 dá 1. Então aqui dá f de a mais a derivada de ordem 1, que é o meu f' de x, só que é aplicado em a, então f de a sobre 1 fatorial, x elevado a 1. Aliás, x menos a. X menos a. Eu coloquei o x aqui, mas é x menos a. Mais, repetindo o mesmo procedimento, para n igual a 2, eu tenho a derivada segunda em a sobre 2 fatorial, que multiplica x menos a elevado ao quadrado, mais derivada de ordem 3 em a sobre 3 fatorial, x menos a elevado ao cubo, e por aí vai. Essa aqui é chamada a série de Taylor da nossa função f de x em a, ou seja, série
de Taylor de f em A, ou em torno do ponto de abscissa x igual a A. Depois vamos entender o que significa dizer isso, analisando graficamente. Agora, se nosso A é igual a zero, ou seja, eu estou na origem do sistema, estou na origem do meu sistema de coordenadas, então eu tenho que f de x ele é igual a somatório de n igual a zero até infinito da minha derivada de ordem n na origem sobre n fatorial x elevado a n. Expandindo isso aqui, eu tenho f de zero, eu só substituo o a por zero. F' de zero sobre 1 fatorial x mais ficou estranho aqui, f2' de zero sobre 2 fatorial mais f3' de zero sobre 3 fatorial e por aí vai. Esse aqui é dito nossa... Esse aqui é uma série de Taylor, só que quando, num caso particular, onde esse A aqui é igual a zero, ou seja, eu estou na origem do meu sistema de coordenadas, então eu chamo de série de Maclaurin. Série de Maclaurin. Então essa aqui é a nossa série de Maclaurin, que é um caso particular da série de Taylor. E um exemplo da série de Maclaurin que vamos calcular aqui vai ser da função, vou botar aqui exemplo, vai ser a função f de x. Vamos encontrar uma série de Maclaurin de f de x, onde f de x é nossa exponencial de x. Eu escolhi essa função porque todas as derivadas dela são ela mesma, simplesmente. Não importa quantas vezes eu derive e elevado a x, sempre vai ser e elevado a x. Então, fn em torno da origem vai ser 1. Ótimo. Então, o somatório de n igual a zero a infinito de fn de zero sobre n fatorial x elevado a n, o fatorial saiu tremido aqui, fatorial. Isso aqui é igual ao somatório, como esse termo aqui, independente de quantas vezes eu derive, ele vai ser igual a 1. Então eu vou colocar aqui só x elevado a n sobre n fatorial. Então essa aqui é a nossa expressão, é assim como expressamos a nossa função f de x em termos de uma série de potências. Ou seja, e elevado a x é igual, abrindo esse somatório, nós temos n igual a zero, temos 1, mais n igual a 1, x sobre 1 fatorial. N igual a 2, x ao quadrado sobre 2 fatorial. N igual a 3, x ao cubo sobre 3 fatorial. E por aí vai. Mais uma vez o fatorial saiu tremido aqui. Pronto. É meio torto. E sobre a convergência dessa série. Para a gente saber se essa série toda ela converge, vamos fazer o teste de convergência. Vamos usar o teste da razão. E teste da razão. O teste da razão ele consiste em pegar um termo da série,
pegar um termo da série e dividir pelo seu anterior, seu termo anterior. O resultado ele tem que ser menor que 1 para a série ser convergente. Se ela for maior que 1, ela diverge. Se ela for igual a 1, ela é indeterminada. Então vamos calcular aqui o limite de n tendendo a infinito. Mas um módulo dessa razão ela tem que ser menor que 1 para convergir. Então o módulo do termo de an mais 1 sobre o seu antecessor que é an, ele tem que ser menor que 1. Mas quem é esses termos? O an, ele é um x elevado a n sobre o n fatorial. Então, aqui dentro do módulo, an mais 1 sobre an, ele é igual a, vamos abrir aqui a barra, ele vai ser um x n mais 1 sobre n mais 1 fatorial dividido por x elevado a n sobre n fatorial. Isso aqui é igual a x elevado a n mais 1, estou dividindo aqui as duas frações, n mais 1 fatorial, e multiplica aqui pelo inverso da segunda, que é n fatorial sobre x elevado a n. Reorganizando esses termos, eu vou ter aqui x elevado a n que multiplica x, vezes n fatorial. Tudo isso dividido. Eu vou abrir esse fatorial aqui, que é n mais 1, que é o primeiro termo do fatorial, que multiplica n mais 1 menos 1, que é o segundo termo fatorial. No entanto, 1 menos 1 dá 0, então eu fico só com n fatorial, que multiplica x elevado a n. Aí bota a barra. Aqui eu posso dividir aqui os x elevado a n. Eu divido os n fatorial também. Aí eu fico com módulo de x sobre n mais 1. Só que como n mais 1 ele é um número positivo, então posso livrar eles do módulo. Então eu fico só com o módulo de x dividido por n mais 1. Muito bem, então o limite de n tendendo a infinito de an mais 1 sobre an é igual ao módulo de x dividido por n mais 1. Isso aqui é menor que 1. Então essa série ela é convergente. Porém, como é que a gente vai saber se nossa série ela é convergente, mas como é que a gente vai saber se uma série, se uma função ela admite ter série de potências? É só a gente saber se f ela é derivada em todas as ordens naquele determinado ponto. Por exemplo, se a gente pegar uma função 1 sobre x, a gente não pode aplicar a série de Maclaurin nessa função, porque essa função ela não está definida em x igual a 0. Então a gente teria que escolher outro ponto para fazer uma expansão de série de potências da função 1 sobre x. Então, sob essas circunstâncias, a gente pode imaginar isso. Agora, olhando graficamente, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu zerar aqui. Aqui nós temos a expressão que nós achamos, que é uma f de x. Eu escrevi ela assim, deixa eu ver. Aqui a expressão da série de Maclaurin. Eu não escrevi T, eu escrevi só Maclaurin, que ela é escrita dessa forma. Eu coloquei aqui no GeoGebra. E aqui está a nossa função e elevado a x. Se esse k aqui, que é a ordem do polinômio, ou seja, eu tenho um somatório aqui de n igual a 0, que vai até k, eu não botei infinito, porque esse k aqui é a ordem que eu vou estar controlando aqui, com esse controle deslizante vermelho aqui. Aí aqui
o k vai ser a ordem do polinômio. Tanto é que quando eu aumento aqui o valor de k, olha o que acontece. Aumentando aqui, ó, vai aumentando as ordens. Aumentando as ordens, aumentando as ordens. Aí percebe que a minha função de vermelho aqui, ela tá, conforme a ordem aumenta, ela tá se tornando, a minha função é elevada a x. Ela está se tornando a função elevada a x à medida que eu vou aumentando. Ó. Vou aumentando e aqui os termos do polinômio aqui para assumir de vista aqui do programa. Tá aqui, eu botei até a ordem igual a 30, mas eu poderia botar mais. Aqui. E esse controle de deslizante A aqui, aqui eu estou no A igual a 0, no A igual a 0 é Maclaurin. Agora, ó, o que é que eu vou fazer? Eu fazendo isso aqui, eu estou determinando o ponto onde a função vai ser expandida. Ó. Aqui no A igual a 1.7, ponto de abscissa 1.7, ela está aqui, 1.7. Se eu aumentar o valor aqui, ela vai expandir em torno de 1.7. Percebe que eu mudei só o ponto aqui. Aí, ó, trazendo para a origem, eu desloco a função. Aliás, eu desloco a série. Deixa eu botar aqui para 0. Aqui, deixa eu zerar aqui. Beleza, mas o que é esse t de x? Esse t de x eu chamo de polinômio de Taylor. Esse aqui é a série de Taylor, isso aqui é infinitos termos, por isso que ele acaba em reticência aqui. Porque a função ela tem infinitos termos. E o meu polinômio de Taylor de ordem k, que são as somas parciais aqui da série, ele termina num késimo termo. Isso aqui eu coloquei k aqui, coloquei n aqui, mas é k. É só fazer a correçãozinha aqui. K. Pronto. De ordem k. Isso aqui no caso ele é um polinômio de Taylor, que o n aqui ele vai de 0 até um valor de k, que é o que eu estou controlando aqui. No entanto, o que a gente percebeu aqui? A gente percebeu que à medida que a gente aumenta o valor de k, a gente aumenta a quantidade de termos, o meu polinômio de Taylor ele vai se tornando a minha função. De maneira que se eu fizer aqui o limite, é só aumentar de tamanho aqui, se eu fizer o limite desse polinômio de Taylor, da ordem do polinômio de Taylor tender a infinito, ou seja, eu tenho infinitas somas, no final vai me sobrar minha função. Por isso que aqui eu estou colocando aproximado aqui no de vermelho. Porque essa soma aqui ela vai se aproximando da função à medida que k tende a infinito. Então, eu escrevendo isso aqui no... Vou voltar para a lousa aqui. Em outras palavras, a minha função f de x ela é igual ao limite quando k, ou seja, a ordem dos polinômios, consequentemente a quantidade de termos, é o limite de k tendendo a infinito de tk de x, ou seja, do polinômio de Taylor de ordem k. Eu falei que ela determina a quantidade de termos, mas lembrando que esse k termina igual a 0. Se o k ali começa com... ou se os termos começam no k igual a 0, então eu tenho n mais um termos aí. K mais um termos. Para poder compensar esse 0. Então, só que aí se eu tenho o limite de k tendendo a infinito, o que acontece com o restante da função nesse caso? Porque vai sobrar... Porque está sobrando função aqui. Tem uma parte da função que ela não está convergindo. Aliás, uma parte do polinômio que não está convergindo na função. O que é que eu faço com isso aqui? Vai sobrar um resto. O que a gente chama de resto. Ou seja, vai sobrar um polinômio aqui, um r de k, que é o resto da função, que é a minha função menos o polinômio de ordem k. Esse r de k eu chamo de polinômio de Taylor. Então, meu f de x ele tem que ser
esse R de K tem que ser o resto mais o polinômio de Taylor, somando os dois, de maneira que quando eu pego o limite de K tendendo a infinito, em tk de x, eu pego o limite de K tendendo a infinito da minha função f de x menos r de K de x. Só que f de x não tem nenhuma dependência de K, porque ele é a soma infinita. Já tem meus infinitos termos, então eu fico com f de x menos o limite de K tendendo a infinito de rk de x. rk de x. Ora, se quando a gente manda o K para o infinito, no nosso polinômio, ele tende à função, ou seja, a função f de x ele é o limite da sequência das somas parciais, então isso aqui tem que ser zero. O limite de K tendendo a zero, tendendo a infinito, implica que esse R de K tem que ser zero para que T de K convirja para a função. Beleza? Então a aula é isso. Posteriormente eu vou estar mostrando mais aplicações da série de Taylor e Maclaurin dentro do âmbito da física, utilizando aproximações. E até a próxima aula. Falou!